querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Em Frente. Que bom que você está aqui com a gente. Eu costumo dizer que, olha, a gente é contente, sorridente como crente. Sabe por quê? Porque Jesus vai na frente e Ele vence para a gente, porque Ele é valente. Graças a Deus por mais um dia, por mais um tempo especial aqui, ó, na presença de Deus. Olha aqui o programa Em Frente todos os dias, em 2 horários, 8 da manhã e 1h30 da tarde. Acompanha com a gente aqui, vai ser uma alegria ter você todo o tempo. Depois no final eu vou falar sobre também as nossas redes sociais. Nós estamos falando aqui sobre pecado. O pecado é um negócio danado, porque ele vem para arrebentar com a nossa vida. Querido, não pensa que, não brinca, sabe? Tem coisa que a gente não pode brincar. Não tem aquela expressão que a gente diz assim, não brinca com fogo, porque quem brinca com fogo vai se queimar. Sabe? Não entra na chuva, porque se entrar na chuva vai se molhar. Então, da mesma maneira, quem mexe com o pecado, a Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Lá em Ezequiel também o profeta disse que a alma que pecar, essa morrerá. Então toda transgressão, tudo aquilo que a gente faz e que contraria a vontade de Deus. E como é que eu sei a vontade de Deus? Através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e lá estão os princípios daquilo que Deus estabeleceu para que eu e você vivamos muito bem nessa terra. Queridos, não era para que nós vivêssemos esse mal todo que estamos vivendo não, viu? Não era não. Não foi essa a programação de Deus para nós. Não foi esse o pensamento primeiro dele. O pensamento de Deus era que nós tivéssemos vida com abundância, vida eterna, vida para sempre, mas de repente, infelizmente, o homem resolveu contrariar o limite posto por Deus. E a partir daí, olha, corre hoje aqui no nosso sangue um desejo de contrariar a vontade de Deus. E nós precisamos lidar com isso. Bom, nós falamos sobre o pecado, o seu significado, nós falamos, né, sobre os porquês que ele entrou no mundo. Depois nós falamos no último programa a respeito das tentações, que são aquelas coisas que nos levam a pecar. A gente chama isso de gatilhos, né? Gatilhos, situações que quando a gente vê, a gente cai. Né? Nós definimos aqui o pecado, também definimos a tentação e nós dissemos que a tentação por si só não é um pecado. Já vista o próprio Senhor Jesus ter sido tentado. Aliás, diz a Bíblia que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E querido, e agora? Já entendi que eu preciso fugir daquilo que me faz pecar. Tanto que o Senhor Jesus ensinou na oração, que ele ensinou os seus discípulos a orarem. Qual foi uma das frases? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós temos que fazer essa oração, porque depois que nós somos envolvidos com a tentação para dizer não, é complicado. Mas agora vamos pensar na seguinte situação. Pecamos. E agora? Caímos. Fizemos aquilo que desagradava a Deus. Vamos pensar, querido, o seguinte. A lei que existe na Bíblia, os mandamentos que estão lá, não são eles que nos conduzem à presença de Deus. Não são eles que nos conduzem a uma vida agradável a Deus simplesmente porque a gente consegue praticá-los. Até porque nós não conseguimos praticá-los. É por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para que nós pudéssemos vencer o pecado. Porque o sangue de Jesus é quem nos capacita a obter essa vitória. Mas a gente precisa conversar sobre isso. Os mandamentos estão lá para quê? Para que eu saiba no que é que eu estou pecando. Há muitas coisas que às vezes você está vivendo e você não entende por quê. Você já parou para pensar que tem coisas ruins que você está vivendo e você pergunta assim, meu Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha casa? Querido, eu posso te dar uma direção para você começar a entender. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente nem sabe que está fazendo errado. E aí só que não importa. Fez errado, a consequência daquele erro virá. Lá em Números tem um texto muito interessante que diz que, olha, depois de ter cometido pecado, sabe o que vai acontecer? Não vai adiantar fugir, porque para onde formos, o nosso pecado nos seguirá. Meu Deus, isso é terrível. É complicado pensar nisso. Por que então a gente lê a Bíblia e fica conhecendo os mandamentos? A gente fica conhecendo primeiramente os mandamentos, e o apóstolo Paulo diz isso. A lei é boa, a lei é de Deus.
E quando ela vem, ela vem não para que inicialmente eu comece a me esforçar para praticá-la. Porque se você começar primeiro a praticar a lei, você vai ficar exausto, porque é muito difícil. É por isso que Deus mandou Jesus Cristo. Mas, querido, uma coisa você precisa saber. Quando você passa a conhecer a regra, quando você passa a conhecer os limites, quando você passa a conhecer os princípios dados por Deus, e nós já dissemos aqui que estes princípios não têm a intenção de tirar os teus prazeres, mas têm a intenção de te poupar de dores, aí você fica sabendo que certas coisas que você possa ter feito foram erradas. E aí o que você vai fazer? Aí você vai tomar uma atitude. Mas só que primeiro você precisa conhecer. Mas ainda que você não conheça, sabe o Salmo 32? Aliás, o Salmo 32 é uma confissão de pecado, todo o texto. Mas lá no Salmo 19 antes, o Salmo 19, o salmista, ele fala assim: Senhor, quem vai poder entender os próprios erros? Me livra daqueles que me são ocultos. É interessante. O Davi, ou o salmista, ou os salmistas, que é mais de um, existem ali nos Salmos mais de um texto, claro, que o autor está se arrependendo de pecado, está chateado com o que praticou e está pedindo perdão a Deus. Mas é muito interessante essa frase do Salmo 19, na qual o salmista diz: Senhor, quem pode entender os próprios pecados, os próprios erros? E aí ele pede: me perdoa, me livra daqueles que me são ocultos. Sabe, querido, talvez você esteja colhendo, porque a Bíblia fala que todas as nossas ações são tais quais sementes que plantamos. E toda semente que você planta, querido, inevitavelmente ela vai brotar e ela vai frutificar. Assim são as consequências dos nossos pecados. Assim são as dores que os pecados causam. É por isso que muitas vezes a gente tem que fazer também a oração do salmista, que disse lá no Salmo 139, assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê, olha para mim, Senhor, e vê se há algum caminho mau. Porque se houver, me revela, me fala, me mostra. E, querido, Deus vai fazer isso com você. Porque muitas vezes você está sofrendo uma consequência de um ato que você nem lembra que praticou. E você está colhendo. E você está pagando. Sabe situações em que você, de repente, tem um bom relacionamento com uma pessoa e, de repente, simplesmente muda. E você não entende por quê. A pessoa passa por você, já não cumprimenta, já não conversa, já não brinca, já não é a mesma coisa. O que aconteceu? O que você tem que fazer? Você tem que ir até a pessoa e perguntar: ô camarada, eu fiz alguma coisa para você que você não gostou? Se a pessoa disser não, então beleza. Se ela estiver falando a verdade, você fica em paz. Foi impressão minha, passou. Agora, de repente, querido, a maioria das pessoas, elas são boas, né? Elas têm boa vontade. E elas vão olhar e vão dizer: olha, fulano, você fez um negócio e eu não gostei. Quando essa pessoa disser o que ela não gostou, aí você toma o conhecimento. Quando você toma o conhecimento, aquilo vai entrar na tua mente, vai descer ao teu coração e você vai pensar: puxa, não devia ter feito isso. O nome disso é arrependimento. Essa tristeza por ter praticado algo que você não deveria ter feito. É diferente de remorso. Remorso é assim: eu vou fazer isso aqui, mas eu não quero que ninguém descubra. Porque se descobrirem, eu vou passar isso, aquilo, sabe? Tem uma regra, uma lei que diz que se eu pegar isso aqui eu posso ser preso. Então eu pego, mas depois eu lembro que eu errei, eu tenho medo da consequência. Ai meu Deus, e agora se eu for preso? Ou então o clássico do remorso. Aquele que quer a todo custo ter um contato com Deus, sabe por quê? Porque tem medo de ir para o inferno. Porque o inferno existe. Nós vamos falar dele em breve, né? A gente já falou do céu e nós vamos falar sobre a realidade do inferno. Mas eu não quero falar isso tão cedo aqui não, porque a nossa intenção não é que você tenha medo do inferno, mas é que você tenha o amor de Deus no teu coração, na tua vida. Para que você viver sofrendo? Para que você viver angustiado por conta de remorsos que a vida traz, de angústias por coisas que você fez, sabe? Então por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Às vezes você pega a Bíblia, eu costumo dizer que existem alguns textos na Bíblia que são tais quais um filtro, parece um filtro. Você passa por eles e as impurezas ficam pelo mero conhecimento, primeiro.
sabe? E tem coisas que você tem que passar várias vezes por filtragem. Depois que você vai passando, cada vez que você passa por um filtro, mais pura a água fica. Da mesma maneira a nossa vida, quanto mais passarmos pela Bíblia, pela Palavra de Deus, a gente vai conhecer aquilo que o agrada. E aquilo que nós fizemos que não o agrada, nós vamos entender que aquilo nos faz mal. E temos sofrido consequências, temos vivido por conta de atos que praticamos no passado. E aí o Senhor diz, calma aí, é possível se livrar disso. Nós vamos falar disso no próximo vídeo. Mas hoje eu estou falando com você sobre como identificar o que eu estou fazendo de errado. Querido, não vá na conversa da tua mente. A Bíblia fala em Jeremias 17 que o coração do homem é enganoso, mais corrupto do que qualquer coisa. Quem o conhecerá? Não tenha como base o teu coração. Às vezes as pessoas falam assim, olha, segue o teu coração, segue o teu coração. E eu estou aqui para te dizer, não segue o teu coração. Porque a Bíblia fala que é dentro do coração que o homem maquina todo tipo de mal. Porque quando você fica com raiva, que você pensa em se vingar. E quantos assassinatos acontecem, querido? Mas você acha que o assassino pegou a faca, o revólver, sei lá o que, e matou? De primeira, sim, não. Primeiro ele elaborou isso no seu coração. Os adultérios, as traições, todo mal, toda palavra mal colocada, primeiro vem do nosso coração, não é verdade? Então, você precisa saber que a melhor fonte para saber se você está certo ou errado não é o teu coração. Não é o fato de você, mas eu estou fazendo isso aqui, eu estou em paz. Nem sempre. Tem uma frase legal para você pensar, ó. Nem tudo que dá certo está certo. Nem tudo que dá certo está certo. Sabe aquelas quadrilhas boas assim mesmo? Eu não conheço nenhuma, tá? Nunca me envolvi. Aquelas quadrilhas que elaboram um plano, que conseguem ir lá e roubar um banco. Olha, deu certo. Eu não conheço ninguém, mas existem ladrões que roubam e dá certo o roubo. Só porque deu certo, tá certo? Para pensar nisso. Nem tudo que dá certo, tá certo. Às vezes você está fazendo alguma coisa que está dando certo, mas está certo. Aí lá na frente, a primeira vez que der errado, a tua consciência vai arder, vai queimar. Você vai ficar com vergonha das pessoas que estão ao teu redor, porque Satanás, nessa hora, ele sabe muito bem fazer as pessoas lembrarem do nosso erro, para nos acusarem, para nos apontarem dedo. E Deus não quer isso para a tua vida, querido. Você também não quer isso para a tua vida. Você não quer uma vida amargurada por conta de coisas que você fez e que você não consegue esquecer. Então, em nome de Jesus, conheça no que você errou. E não perca o próximo vídeo onde nós vamos falar como se livrar desse sentimento. Mas pega texto, sabe? Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Romanos capítulo 12. Tem no Antigo Testamento também, Salmo 15. Ele pergunta, quem habitará no teu santo templo, no teu santo monte? E aí você vai encontrar ali 10 características de uma pessoa que agrada a Deus. Você vai lá para Romanos 12, também tem uma lista de características de coisas que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Você vai, por exemplo, para Efésios capítulo 4, 5, 6, você também vai ter ali uma lista de coisas que agradam a Deus. Você pode ir a outros textos, como Colossenses capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, você também vai encontrar ali fonte de conhecimento do que pode estar fazendo mal para você. Porque se você descobrir que tem algo ali que você deveria estar fazendo e não está, isso vai acusar na tua mente. E você então começa a praticar, ou então você descobre ali que tem algo que você está fazendo e você não deveria estar fazendo. E aí você vai então parar com isso. E aí, querido, você faz cessar tanto a consequência quanto as acusações da tua mente, do teu coração. Eu fico por aqui nesse vídeo. Sou o pastor Silas aqui da IPEI de Rolândia e você pode entrar em contato com a gente no WhatsApp 43991475007. Entra lá nas nossas redes sociais, lá no Facebook, curte a nossa página no Em Frente Responde, vai também lá no Instagram e nos segue lá no @Em Frente Responde e claro no YouTube. Vai lá, Em Frente Responde, se inscreve no canal, aciona o sininho e vamos compartilhar esse vídeo aqui, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Você não pode, se assistiu até aqui, não perca o próximo. Como se livrar desse sentimento do pecado e de todo o mal que ele pode produzir no próximo programa. Deus te abençoe.
Te amo em Jesus. Tchau.